Eu me chamo Aline Lima, eu faço parte do movimento 2022 do Brasil que Queremos. Só para contextualizar vocês, eu vou falar um minutinho só sobre esse movimento, que é uma parceria aqui da UNB com a OCIP União Planetária. E esse movimento ele tem como escopo oferecer um panorama multidisciplinar das principais problemáticas do Brasil. E também suscitar reflexões, unindo aqui o conhecimento acadêmico com os anseios, as expectativas da sociedade, e tendo em vista com o objetivo de formar uma plataforma de propostas para resolver esses problemas. Então, hoje a gente está aqui, acho que mais do que nunca, é um momento muito importante para a gente fazer esse evento, o lançamento desse livro. E as editoras Contracorrente e Boitempo, então, lançam o livro Resgatar o Brasil. E esse livro é coordenado pelos professores Jessé Souza e Rafael Valim, que não puderam estar aqui hoje presentes conosco. E reúne uma coletânea de artigos que esmiuça de forma bem acessível as principais e as reais problemáticas do Brasil contemporâneo. Então, e problemáticas essas que o povo não se mobiliza para lutar contra essas problemáticas porque eles desconhecem essas problemáticas, não é? Então, o objetivo aqui hoje é justamente explicar esses mecanismos que acontecem, que são escondidos, são obscuros, a gente não entende, a gente acaba adotando pautas que, na verdade, não são o principal problema do Brasil, né? Tem muita coisa mais profunda, mais estrutural, que a gente precisa pesquisar, a gente precisa entender como funcionam esses mecanismos. E, bom, hoje a gente está aqui com 3 autores presentes, e eu queria apresentar eles rapidinho para vocês e chamar eles para comporem aqui a nossa mesa. Primeiro é Maria Lúcia Fatorelli. Então, Maria Lúcia, o que falar de Maria Lúcia Fatorelli? Eu sou suspeita porque é uma pessoa que eu admiro muito, é uma mulher incrível, incansável, que defende uma pauta muito importante, que é a questão da dívida pública. Então, Maria Lúcia é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu acho que a maioria de vocês que estão aqui hoje conhece o trabalho dela. E Maria Lúcia também é membro da Comissão de Auditoria Oficial da Dívida Equatoriana, nomeada pelo presidente Rafael Correia. Foi assessora da CPI da Dívida Pública, que aconteceu na Câmara em 2009 e 2010. E também ela foi convidada para compor a Comissão de Auditoria da Dívida na Grécia em 2015. Ela foi convidada pela presidente do Parlamento grego para ir lá e contribuir com os trabalhos dessa auditoria. E fez um trabalho incrível, trouxe muita coisa para o Brasil para compartilhar de coisas em comum, né, com a crise lá e a nossa crise aqui. E a contribuição da Maria Lúcia para esse livro, o título é Sistema da Dívida Pública, entenda como você é roubado. Então, daqui a pouquinho ela vai falar 10, 15 minutos aqui para a gente explicar. E agora eu gostaria de chamar André Horta, um outro autor do livro, para compor a nossa mesa. André é filósofo e autor do livro Os Estados na Crise do Federalismo Fiscal Brasileiro. Atualmente, ele é secretário de Tributação do Rio Grande do Norte, secretário de Estado. É presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e coordenador do secretário de Fazenda no Conselho Nacional de Política Fazendária. E a contribuição do André para esse livro tem como tema Imposto é coisa de pobre. Então, para também desmistificar, né, essa temática. E, por fim, eu queria convidar para compor a nossa mesa o professor Gilberto Maringoni. O professor Gilberto é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC e é autor, entre outros, dos livros A Venezuela que se Inventa, Poder, Petróleo e Intriga nos Tempos de Chaves.
Simonsen versus Goudin, a grande controvérsia do desenvolvimento, e também é organizador, juntamente com Juliano Medeiros, de 5.000 dias, o Brasil na era do lulismo. Então, eu gostaria de agradecer a presença dos 3 autores aqui, e eu vou passar a palavra aqui para Maria Lúcia Fatorelli. Obrigada, gente. O tema que os organizadores, Gessé Souza e o Rafael Valim, me pediram para tratar, foi esse aí, ó, Sistema da Dívida. Entenda como você é roubado. Em geral, as pessoas imaginam que a dívida é algo, a dívida pública é algo semelhante à nossa dívida pessoal. Na nossa vida pessoal, só existe uma dívida quando há realmente uma entrega de recursos e uma contrapartida. Então, eu posso pegar um empréstimo num banco, mas eu comprei um carro, ou eu comprei um apartamento, ou alguém me emprestou aqui, vamos supor, acabei de receber aqui o André, ele me empresta R$1.000, ele tira do bolso dele e me empresta. Então, isso é que é dívida na nossa cabeça. Há 18 anos, nós começamos a investigar a dívida pública no Brasil, em âmbito federal, externo e interno, âmbito dos estados, dos municípios. Investigamos a dívida de países latino-americanos, principalmente no Equador, onde houve uma auditoria, e também países europeus, principalmente na Grécia, onde também houve uma auditoria oficial. Em todas essas experiências, nós verificamos um traço comum, uma geração de dívida por mecanismos financeiros, de tal maneira que o estoque da dívida aumenta, mas o dinheiro vaza para o sistema financeiro. Então, nós criamos essa expressão, sistema da dívida. Tá? É a utilização do endividamento público às avessas. Em vez do endividamento público representar um aporte de recurso ao orçamento, e esse recurso viabilizaria investimentos em áreas de interesse da sociedade que vai pagar a conta, o estoque sobe, por exemplo, vou dar um exemplo só, de um mecanismo que está funcionando aqui no Brasil, que pega 1,2 trilhão da nossa dívida. 1,2 trilhão é quase 20% do PIB, é uma montanha de dinheiro. O Banco Central utiliza essa montanha de títulos da dívida pública para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Nos últimos 4 anos, foram gastos 449 bilhões de reais para remunerar a sobra de caixa dos bancos, utilizando 1,2 trilhão de títulos da dívida pública. Esse mecanismo não para por aí. Ele, além de gerar dívida, além de gerar uma despesa de quase R$0,5 trilhão em 4 anos para remunerar a sobra de caixa dos bancos, ele ainda gera escassez de moeda na economia. Tá? Porque ele pega toda a sobra de caixa dos bancos. Então, se essa sobra ficasse lá no caixa, os bancos iam querer ficar com esse dinheiro na gaveta, gente? Claro que não. Os bancos iam querer emprestar, não é isso? Para emprestar, o que eles teriam que fazer? Baixar os juros. E o que é que amarra a economia hoje? O que é que está quebrando as nossas indústrias, a ponto da gente estar num processo de desindustrialização brutal? É a taxa de juro de mercado indecente, que ultrapassa 200% ao ano. Se for no cheque especial é 400%, se for no cartão de crédito é 500% ao ano. Olha, invariavelmente, eu tenho tido a oportunidade de fazer palestras no exterior. Quando eu falo que taxa de juro de mercado no Brasil ultrapassa 200% ao ano, invariavelmente alguém que está na mesa me cutuca na hora, fala, corrige, a senhora se enganou, falou 200, não pode, não é possível, ninguém acredita. Eu falo, não, é 200 sim. E passa disso, chega a 400, chega a 500 no cartão de crédito. Então, eu falei só de um mecanismo, porque senão vocês não vão querer ler o capítulo. Mas eu vou mostrar algumas telas, porque
Muita gente fala que se fizer auditoria dessa dívida, o custo vai ser muito alto. Como se o modelo atual não tivesse custo nenhum. O que essa dívida exige? A dívida atual, com esses juros abusivos, exige continuamente ajuste fiscal, e o ajuste fiscal com a PEC do teto, que já virou emenda constitucional, ganhou status constitucional, e se nós não organizarmos a sociedade, vai valer por 20 anos. A dívida exige privatizações. Para onde vão os recursos das privatizações? Continuamente vão para pagar dívida. Exige contrarreformas. Todas as contrarreformas têm como justificativa o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas. As injustiças do modelo tributário têm a ver também com os privilégios financeiros. Então, está tudo interligado, não é? A questão da reforma da Previdência, nós temos aqui os amigos da Anfip, que historicamente fazem esse levantamento do orçamento da Seguridade Social, né, mostrando que é um grande programa de distribuição de renda e não problema, como tenta falar o governo para apoiar a reforma. Então, a dívida exige tudo isso, não é? E a dívida também foi a responsável por chegarmos a essa crise. Nós estamos numa crise provocada pela política monetária do Banco Central, que é uma política ligada à geração dessa dívida. Esse mecanismo que eu falei das operações compromissadas é um mecanismo gerido pelo Banco Central. Os juros altos também são de responsabilidade do Banco Central, a escassez de moeda. Então, esses mecanismos de política monetária suicida nos julgaram nessa crise. Depois da crise, vêm as medidas, com a desculpa de resolver o problema, aprofundam ainda mais a crise, não é? Como a PEC do teto, as contrarreformas, etc., etc. Então, gente, nós estamos num momento, eu vou deixar aí essa tela, que é a tela do orçamento, que mostra, né, o privilégio da dívida. Todo ano, quase a metade do orçamento federal vai para pagar a dívida. Algumas pessoas nos criticam, falando que a gente soma juros e amortizações. Sabe por que a gente soma? O que está lá no CIAF, no Sistema de Contabilidade. Porque nós descobrimos, desde a CPI de 2010, que a maior parte dos juros está sendo registrada como se fosse amortização. Então, algumas pessoas chegaram a criar blog para atacar o gráfico da Auditoria Cidadã. Então, criaram um site dizendo que esse gráfico é fake. Aí a gente responde, fake são as amortizações contabilizadas como se fossem amortizações, e na realidade são juros. Isso também está explicado no artigo, esse gráfico aqui está lá no artigo, como que os juros estão sendo contabilizados como se fossem amortizações. Para finalizar, eu vou falar desse mecanismo aí, que durante a auditoria da dívida na Grécia, nós descobrimos o mecanismo que gerou dívida para a Grécia e transferiu a crise que estava instalada nos bancos para os países europeus. Que aquela crise na Europa era uma crise para salvar banco, já estava nos cartazes desde o primeiro dia da crise. Agora, o mecanismo foi descoberto no trabalho de auditoria, com muita honra, nós aqui descobrimos. Só que quando eu estava lá fazendo esse trabalho, eu não sabia que eu estava trabalhando para o Brasil. Por quê? Quando cheguei aqui, poucos meses depois, descobrimos que tinha um projeto de lei que tentava legalizar um novo mecanismo que gera dívida pública de forma disfarçada e paga essa dívida gerada de forma disfarçada por fora, com recursos arrecadados dos contribuintes que são desviados durante o percurso na rede arrecadadora. Então, imagine a dificuldade que é arrecadar tributo. O tributo vai
cair no banco, e o banco, em vez de mandar para a conta do ente federado, União, Estado ou município, vai desviar esse recurso no meio do caminho. O recurso nem vai chegar aos cofres públicos. Esse mecanismo é a coisa mais escandalosa que eu já vi nos meus quase 40 anos de auditora. Eu nunca vi nada mais escandaloso do que isso, principalmente porque é apresentado de forma disfarçada, com propaganda falsa, de que isso iria ajudar a arrecadar mais rápido a dívida ativa podre, aquela dívida que não é facilmente arrecadável de contribuintes, empresas que já faliram, etc. Eu aproveito, então, para convocar todos vocês a lutar contra esse PLP 459, tá? Que está atualmente na Câmara dos Deputados, ainda não foi aprovado, mas o mecanismo já está funcionando em vários entes federados. Tá? Eu finalizo, então, mostrando essa tela, que é o que nos move. Nós não gostamos de falar de dívida, não gostamos de números, nada disso teria a menor importância se não tivesse impactos sociais. E o impacto social no Brasil é brutal. Nós somos a 9ª maior economia do planeta e somos o 79º IDH, Índice de Desenvolvimento Humano medido pela ONU. Um dos países mais injustos do planeta. Não é? Então, é isso que nos move. Com essa obra, nós esperamos inspirar muita gente a vir participar desses debates, a engrossar fileiras para a gente resgatar o Brasil. Porque é possível, é urgente, é necessário, e a única coisa que nós não podemos fazer é desanimar. Então, vamos procurar força onde quer que ela esteja, apesar desse cenário que nos colocam, não é mesmo? Porque o cenário é um terror, mas a nossa realidade é outra coisa. A nossa realidade é uma realidade de riqueza, de abundância, e nós temos que resgatar essa realidade e fazê-la, de fato, real, concreta, para a vida de todas as pessoas. Muito grata e espero que vocês gostem do livro. Obrigada. O contexto político brasileiro está precisando de uma lição muito básica, né? E os assuntos que a gente está discutindo aqui, se a discussão caiu tanto, né, eles têm um certo nível de sofisticação, precisam de um certo ambiente democrático, né, para que essas discussões se instalem. Né? Então, primeiro, essa questão básica, que eu não acho que seja nada de filosofia, de política, de ciência política, é uma questão de psicologia social. Vamos encontrar o que é que está tão torto, e corrigir pela psicologia social o que está tão torto, sem se desesperar, porque você lembra na eleição anterior que a ala conservadora estava na frente nas pesquisas, né? Depois, na hora, teve uma vitória da ala progressista por uma pequena margem, mas teve a vitória. Agora, a gente estava dando nas pesquisas aí um empate técnico 48 horas antes, 24 horas antes das eleições, né? Então, quer dizer, esse crescimento da véspera para o dia foi algo repentino, né? Então, assim, matematicamente não tem que desesperar, matematicamente há uma possibilidade. Ontem eu vi discussões políticas dizendo, não, mas está muito longe, nunca houve segundo turno com tanta distância que houvesse virada, mas é diferente, né? O campo progressista está faturado, né? Tem 2 candidatos, né? Tem aspectos que eu acho que a conversa, a luta, o voto a voto, né? O trazer esses indecisos, né? Essa parte de tanta gente que não votou, teve 20% no Rio Grande do Norte, não sei qual foi a margem brasileira, o Rio Grande do Norte foi 20,3%, foi a maior margem que se registrou no Estado. Né? Então, eu acho que a gente tem um espaço aí para dar uma virada nisso. Lembrar que 17 pontos de distância não é 17 pontos de distância. Quando você tira um voto lá, aumenta um aqui, né? É a metade, na verdade, né? Porque diminui um e vai... Há um campo aí para se manter a
a democracia brasileira, que já vinha com tanta dificuldade, né? A gente não pode chamar de democracia, a gente já vem de um golpe e agora um aprofundamento desse golpe, então acho que a gente pode voltar à normalidade democrática. Mas o artigo desse livro, eu fui escrever sobre a parte de tributos, né? A parte de tributos é uma parte árida de se conversar, mas é uma parte muito importante de se falar. Eu tenho uma memória de adolescente, tinha amigos meus que fizeram uma república no Recife, foram morar lá, eu me lembro que eu fui nas férias, né? E na república tinha um sueco lá, Peter, faleceu muito jovem, inclusive, e o Peter estava lá e a gente conversando, eu nem sabia que ia trabalhar na área econômica, numa pasta econômica, mas ele dizendo, é impressionante como não se paga imposto no Brasil. Ele me dizendo naquela época, essas coisas engraçadas, você ouve, não relaciona com nada e fica ali na sua vida, depois você vai passando, né? Por que ele tinha essa impressão? E depois eu estava fazendo francês, estava precisando. E num curso, eu me lembro de uma aluna, uma médica, que alguém puxou o assunto e a médica falou, porque aqui a carga tributária ninguém aguenta. E o professor francês, né? Aí ele falou, mas é alto assim aqui? Acho que aqui o problema é que quem ganha muito paga pouco, não é isso não? Assim, eu achei impressionante, nessa época eu já estava começando na área tributária. E eu achei impressionante como é que, no Estatuto do Cidadão, fora do país, eu sei, a minha pesquisa, o espaço amostral é muito dificultoso, são 2 pessoas e só foi eu que falei, né? Mas de qualquer forma, como é que essas impressões, como é que o sujeito sabe dessa condição que não é nem do país dele, é a condição brasileira, né? E isso já está naquele Estatuto do Cidadão, discutir questões públicas, discutir política, né? Então, isso precisa se colocar. Esse livro, ele é um ótimo elemento, claro, para se juntar a muitos outros, né? De uma discussão política plena sobre vários temas. E o projeto, o Gessé sempre falava, é pop, né? Aqui a ideia é ser pop. Eu sou da área de filosofia política, eu estudei estética, eu levei muito a sério esse negócio de pop, né? Para mim, estética pop é estética pop. Tem que ter uma brincadeira com a coisa cultural e tudo. Mas essa forma leve, a gente precisa de pegar esses assuntos, ter 1 ou 2 que a gente converse sobre isso. Claro que você vai falar sobre tributação, é um mundo, né? Está aqui nos honrando com a presença, o presidente da Anfip, Floriano, que patrocinou o projeto chamado Reforma Tributária Solidária, um belíssimo projeto, o melhor projeto que o Brasil já fez de reforma tributária. Os princípios estão aí, lançou a proposta agora, há poucos dias, no Mato Grosso do Sul, ou vai lançar, não sei, mas se não lançou, vai lançar. Vai lançar daqui a alguns dias no Mato Grosso do Sul, né? E ali estão os diversos assuntos de tributação para quem quiser entrar no detalhe. Mas, quando você vai escrever 20 páginas sobre isso, você tem que escolher um tema que trave, que seja central para o cidadão conversar na esfera pública. Conversar como eu vi um francês conversar com a maior naturalidade sobre progressividade. Ninguém fez nada, o sujeito já chega, aquilo ali já está distribuído, já está espalhado na sociedade. Então, nós precisamos espalhar, e eu precisava escolher um tema que fosse central, que tivesse essa disseminação, que nos embaralha tanto, né, esses anos, que é o tema da carga tributária. Da partir da carga, derivei para mais 2 outros, quero que vocês tenham o prazer de ler, o texto está bastante leve, eu não posso fazer mais leve que aquilo. E por que carga tributária? Porque carga tributária é a alegação mais absurda, né, que se discute na sociedade. É a forma mais absurda de se abordar a questão. Se aborda pelo inverso, pelo oposto, pelo contrário, pelo avesso. E, ainda assim, isso circula, né? A carga tributária brasileira é muito alta. Não é muito alta. A carga tributária brasileira está aí entre a 20º lugar, o Brasil é a 8ª economia, a gente está lá atrás na fila. Mas no Brasil, eu não vou pagar o pato. Não é? A carga tributária faz mal
aos negócios, né? Primeiro, essa expressão, eu não vou pagar o pato, né? Eu não vou pagar imposto. O erro dessa expressão é eu, só eu. É um indivíduo. A gente não pode tratar a tributação dessa forma. Por que não pode tratar? Eu queria que vocês imaginassem que no Brasil tivesse só 2 tributos, o ICMS e o imposto de renda. Só esses 2 tributos. O rico brasileiro, ele paga principalmente o imposto de renda. Pobre não paga imposto de renda. Pobre não faz aquela declaraçãozinha. Pobre, o imposto que pobre paga é o ICMS, é o imposto sobre o consumo. É aquele imposto que está nas mercadorias que você compra no supermercado. Só que, quando o pobre paga imposto dessa forma, a carga tributária indireta de imposto sobre o consumo do Brasil é uma das mais altas do mundo. Assim como a carga tributária direta de impostos como imposto de renda é uma das mais baixas do mundo. A carga tributária do rico é baixa e do pobre é alta. É essa a divisão que se precisa entender para não se falar, para você evitar e cortar logo a pessoa que disser a nossa carga é muito alta. Para quem é muito alta? Para rico ou para pobre? Pobre, você consome praticamente a metade de tudo que ele ganha, ele paga de tributo indireto. E rico, quanto mais você tiver, menos você paga. Mais de 30 salários mínimos, em número, 26.000% de carga. Um sujeito que foi pego aqui numa operação, que o imposto de renda dele veio para a mídia, tive a curiosidade lá de olhar os documentos, carga tributária efetiva dele, um bilionário, um multibilionário, carga tributária efetiva dele, 6% de imposto de renda. Então, não se paga. Não se paga por quê? Por inúmeros motivos. Por exemplo, o imposto de renda sobre lucros e dividendos. Lucro é o que rico paga, né? Rico não tem salário. Rico recebe lucro das empresas que tem, das ações que possui. Então, o imposto de renda, lucros e dividendos no Brasil foi isento em 95. Isenção completa. A riqueza, a grande fonte de riqueza brasileira, ela não é tributada. Né? O lucro do Itaú de 9 bilhões no trimestre distribuído, aquilo ali não é tributado. Então, você não pega a solidariedade, a colaboração da parte mais rica da população para tocar a sociedade. Então, essa é a grande divisão. Quando lhe falarem de tributos, falar de carga tributária, falou para quem? De quem a carga está falando? Ainda bem que isso já está entrando, eu já vejo economistas ortodoxos, eu vi o Pessarida falando isso, vi o Armínio Fraga falando isso, eu já vejo ortodoxos já assumindo esse assunto. Acho que é um mérito do trabalho que se tem fazendo do Anfip, FENAFISCO, entidades, etc. Assim, o espaço que nós temos em jornal, a gente sempre puxa essa discussão, e eu acho que hoje está com a circulação muito melhor do que antes. Vamos sustentar isso e vamos deixar isso rolando. Bom, essa é a questão da progressividade. Progressividade por quê? Progressividade é uma agenda que se procura, né? Porque em todos os países mais desenvolvidos, quanto mais você ganha, mais você paga de tributo. Quanto menos você ganha, menos você paga de tributo. O Brasil é regressivo. O Brasil quanto menos você ganha, mais tributo você paga. Isso termina espoliando a nossa demanda. Um dinheiro que o sujeito mais pobre poderia estar comprando no supermercado, ele não compra. Ele fica ali e o nosso mercado fica abafado. Então, a regressividade é um grande problema social e é um grande problema econômico. Ela prejudica a nossa economia. E um outro assunto que vai vir junto com esse aí, imediatamente depois desse aí, vai ser o sabichão do senso comum, vai dizer, mas o tributo, ele atrapalha o investimento, né? Se a gente for tributar, vai perdendo. Essa historinha não conta assim, não. Essa historinha, para a gente não pegar o caso brasileiro, vamos pegar o caso americano, porque essa história aí começa no século XIX, um presidente democrata, inclusive americano, populariza isso aí, chama-se Trickle-Down Economics, economia de cascata, que é a ideia do seguinte, não dê benefícios a quem está no andar de cima. Se você der benefício a quem está no andar de cima, ele vai investir, ele vai criar negócios, e aí, depois, da mesma forma que uns cálices com champanhe, que você vai enchendo o primeiro aqui e vai caindo nos outros, então, economia de cascata, ele cai para a demais sociedade. Isso nunca se comprovou cientificamente, nunca houve nada que comprovasse isso. Ao contrário, sempre que se deu esses privilégios, terminou-se aumentando a desigualdade dos países. Isso sempre foi um erro econômico.
Aí você tem uma série de economistas que enfrentaram isso com louvor ao longo do século, mas vou citar um que é contemporâneo nosso, que é ex-presidente do Banco Mundial, o Joseph Stiglitz, Nobel da Economia 2001. Ele diz, né, que o sujeito chegava para ele e dizia, não, tá certo, tudo bem. Se a gente pega aí, tributa ao andar de cima e faz mais programa social, é uma questão moral interessante. Então, eles moralizam isso, né? O mercado moraliza isso. É uma questão moral interessante, porque distribuir, né, mais dinheiro e tal, isso é mais justo. Agora, tem um problema aí, isso complica o investimento, né? E isso é um preço muito caro. Essa igualdade que é promovida pela distribuição de renda tem um preço muito caro para a sociedade. E o preço complica o crescimento econômico e reduz a dinâmica da economia. O Stiglitz pegou um bocado de caso, escreveu uma bela obra sobre isso, e mostrou que é exatamente o contrário. Que quando você tributa em cima, distribui embaixo, entre outros mecanismos, né, de benefícios para o andar de baixo. Quando você investe no andar de baixo, você não cria lacuna na demanda. Então, as pessoas compram mais, a roda da economia gira. Os países crescem mais e as economias são mais estáveis. Isso não é uma questão moral. Até né, é moralmente bacana você distribuir com os pobres, mas isso é uma questão econômica. Desenvolve mais o país se você fizer isso. Então, existe uma razão econômica para se fazer, não apenas moral. Se fosse moral, já era defensável, já estaríamos aqui da mesma forma defendendo, mas não é essa só a questão. Isso é uma questão econômica. E, infelizmente, como ideologia é uma coisa forte, como ideologia é algo que entra na identidade do sujeito, né? Se cria essas bobagens, vira senso comum, né? Aí o sujeito, a classe média, vai lá, pega aquilo ali, teletransporta para a sua construção identitária, né? E essa bobagem ela é falada como se fosse uma inteligência social do sujeito para lidar com outras pessoas. Quando isso é uma grande bobagem. Quando isso estamos dando aqui armamento para poder se conversar nos almoços de família, obrigado, jantar de família, né? Com argumentos e com boas pessoas, com excelentes pessoas que vão lhe trazer aqui conhecimento, informação e criar um debate rico para nós resgatarmos esse país. Muito obrigado. Esse nosso livro foi escrito, todos os 7 artigos, 7 capítulos, com uma preocupação que é pautada, como a Maria Lúcia fala, pelo Gessé de Souza. O Gessé é um desses raros intelectuais que tem um rigor acadêmico estrito. Para isso, quem leu já a Ralé Brasileira e outros livros dele, sabe do rigor empírico que ele tem, do rigor conceitual nos livros. Mas, de uns tempos para cá, desde que ele produziu A Tolice da Inteligência Brasileira, depois A Elite do Atraso, depois, eu não me lembro o nome desses... O do golpe... Radiografia do Golpe, tem um que agora que é uma reedição de um livro antigo. O Gessé resolveu se transformar naquilo que existe muito nos Estados Unidos, que é o intelectual público. Mas que é o intelectual público com rigor. Né? Não é o Leandro Carnal. Né? Não é o cara de autoajuda que vem fazer palestra motivacional. E ele atende o patrocinador dele. Não, o Gessé, ele vai para o debate público com ênfase. Um caso assim de um intelectual público americano de extremo rigor é o Stiglitz, o Joseph Stiglitz, que foi Prêmio Nobel de Economia em 2002. O Stiglitz resolveu fazer o debate na imprensa, o debate na televisão sobre a questão econômica, assim como o Paul Krugman, que também é o Chomsky faz muito isso. Você sai da universidade, onde a gente está num mundinho mais ou menos protegido, em que eu falo sobre códigos compreensíveis pelos meus pares, e vou para a rua. É como se eu pegasse um megafone e um caixote e fosse para a rua debater com as pessoas. E o Gessé faz isso. Ele coloca, e ele é muito combatido na academia por causa disso, ele fala a linguagem das ruas. O que o Ladislau Dalbor, um outro autor, falou aqui num debate que eu e o André estava, o André é muito bom porque ele fala que os imbecis são imbecis, que os imbecis falam bobagem, ele não fala falácias, ele não fala em verdade, ele fala, não, o sujeito falou bobagem, o sujeito está mentindo, ele é um imbecil.
A gente precisa incorporar isso no debate público, porque senão a direita vai nos ficar chamando de qualquer nomes, como os fascistas fazem, e a gente fica desarmado, dando uma de bom moço, da ética acadêmica, dos nossos códigos. O rigor está também no xingamento. O rigor está também em você colocar, principalmente, com a linguagem das ruas, incorporar isso para a academia. É uma tradição americana que nós somos a academia brasileira, pelo menos a USP, a tradição da USP, é francesa. Os textos franceses são muito bons, Lévi-Strauss e tal, mas são muito enrolados, empolados, gongóricos e tal. A linguagem instrumental americana ela é mais direta. Então, esse livro foi feito com essa preocupação. Por isso que os títulos dos artigos são todos assim. Então, eu boto vira-latismo, porque a política internacional, a política de relações internacionais do golpe e a política de relações internacionais do fascismo é vira-lata. Por que é vira-lata? Porque ela busca consolidar um caminho traçado pela economia, pela política econômica, especialmente do Temer, mas isso tem raiz na política externa do Fernando Henrique, tem raiz na política externa do Collor, que foi um tempo muito pequeno, mas na do Castelo Branco e na do Eurico Gaspar Dutra. É uma política externa submissa, mas não é submissa porque ela é fraca, porque ela é feia, porque existe um projeto. As pessoas não são submissas, ninguém gosta de ser submisso, mas eles são submissos externamente para serem sobremissos, ou serem superiores, ou serem aqui dentro. O que caracteriza essa política externa? Caracteriza o seguinte, é um debate que existe na economia brasileira, desde pelo menos os anos 40, que é o debate se o Brasil vai ser um país agrícola, exportador de commodities, ou vai ser um país industrializado, com soberania nacional. Isso é uma postulação dos desenvolvimentistas dos anos 50, Celso Furtado, mas que continua valendo. A gente vive há pelo menos 20 e poucos anos um processo sério de desindustrialização. O Brasil já contou com a participação da indústria no PIB, que é por onde você mede a industrialização, em 26% em 1985, no auge do processo desenvolvimentista que atravessou a ditadura mais ou menos incólume e chega no governo Sarney, a gente sai dos anos 30. O Brasil, uma imensa fazenda de café, e chega aos anos 80, nós somos um país que tem internalizado os principais ramos da indústria. Ou seja, nós temos aqui dentro a indústria de bens de consumo leves, copo, papel, sapato, tecido, madeira, vidro, que você tem o principal da indústria aqui dentro, e você consegue vencer, porque é isso que vai te dar soberania no mundo, não é gogó, é você ter força econômica no mundo, que vai fazer você dar esse salto para um país desenvolvido. Eu não vou entrar aqui em tantos detalhes, mas o plano real, a sobrevalorização cambial e esse eterno embate se o Brasil vai ser um exportador de commodities ou vai ser um país industrializado, e essa industrialização também foi feita com capital externo, mas esse embate a gente começa a perder a partir do plano real. O governo Lula, com as políticas de conteúdo nacional, o ativismo dos bancos públicos, o incentivo às estatais, especialmente a Petrobras, o incentivo à Embraer, mesmo sendo privado, o governo tem tem as ações preferenciais, as golden share dentro da empresa. Quer dizer, você consegue começar a fazer uma rota de reversão da desindustrialização. Quando vem o golpe, o projeto do golpe é outro. Nós temos uma potência agrícola que vai exportar commodities, que, afinal de contas, é o que a China compra, é o que o mundo compra. Não vamos competir com avião, vamos vender a Embraer. Não vamos competir com petróleo refinado. Sequer com petróleo, a gente vende o pré-sal, arrecadamos aí 5 a 8 bilhões nesses leilões, quer dizer, numa depreciação seríssima dessa riqueza nacional, e vendemos as refinarias. Vocês sabem que na indústria de petróleo o que dá lucro não é você extrair o petróleo bruto, mas é o petróleo industrializado, ou seja, o petróleo refinado. A hora que você vende as refinarias, você fica um extrator de óleo cru. Assim como a Vale era uma empresa, que tinham 27 empresas sob a Vale, que ia da extração de minério à química fina, quando se privatiza a Vale, ela vira uma mineradora, uma cavadora de buraco, e uma empresa sem nenhuma preocupação no meio ambiente, como mostra o escândalo, o desastre da Samarco, uma subsidiária da Vale. Então, essa regressão
que vem acontecendo não é porque eles são malvados, é porque o Brasil perdeu, por falta de investimento, está perdendo o salto industrial que está se dando na automação e na robótica, na chamada indústria 4.0, em que você pode ter uma empresa automobilística, uma indústria automobilística, que, com altíssima produtividade, com um número mínimo de operários. Quem visita uma fábrica de automóveis moderna sabe que lá ninguém está sujo de graxa, não tem aquele operário com unha suja, suando, todo mundo vestido de branco, parece um hospital, porque o operário controla os computadores, controla a linha automatizada. Não existe mais o operário da linha de montagem dos tempos modernos do Chaplin. A indústria 4.0 mudou uma característica da própria exportação de capitais pelo mundo. Nos anos 50, 40, 50, 60, 70, a Volkswagen, a Ford, a General Motors e outras empresas viram muita vantagem em instalar suas plantas industriais no Brasil, na Argentina, na África do Sul, porque os salários nos nossos países eram 5, 6, 7 vezes menores do que o salário de um operário alemão ou americano. Então, você consegue produzir um Fox, você consegue produzir, na época, um Fusca, você consegue produzir uma Variant, que era os carros da Volkswagen, igualzinho ao alemão, mais barato que na Alemanha. A gente chegou a exportar, nos anos 70, exportamos Volkswagens para a Alemanha. Claro, o preço do salário era o diferencial, era muito mais barato, o preço da energia, que era quase de graça, o preço das comunicações, era muito barato. Esse diferencial, quando vem a indústria 4.0, que você automatiza, você reduz o número de operários na empresa. Só para pegar um caso, que não é ainda a indústria 4.0, do ABC Paulista. O ABC Paulista, na época das greves, lideradas pelo Lula, em 1978, 80, tinha mais ou menos, na indústria automobilística e na indústria de autopeças, de periféricos dos automóveis, 300 mil operários, produzindo alguma coisa como 200 e poucos mil automóveis por ano. Hoje você tem 70 mil operários na indústria automobilística, no ABC Paulista, produzindo 2,5 milhões de automóveis por ano. Então, a produtividade explodiu. Então, quando você não tem mais esse diferencial, você não consegue mais atrair empresas de alta tecnologia para cá, porque, quer dizer, operário, ele põe numa indústria que aqui no Brasil utilizava 500 operários, ele faz na Alemanha com 50, hoje. Então, ele não precisa transferir para cá. O diferencial de ter energia de graça, depois da privatização das elétricas, nós ficamos com a energia mais cara do mundo. No caso da comunicação, o preço do celular brasileiro é o mais caro do mundo. Então, para que eles vão trazer indústrias para cá? O golpe percebe isso. E eles sabem que não vão mais atrair essa empresa para cá. Aliás, nem vale mais a pena ter Embraer aqui dentro. É melhor que a Boeing compre e coloque a empresa com altíssima automação lá no Texas, em algum lugar nos Estados Unidos, onde está, não sei onde é que está a Boeing, mas lá no território americano. Então, você perde esse diferencial de ter indústria aqui dentro. Você muda a inserção do país. O que você vai conseguir produzir com vantagem em relação ao mundo? O agronegócio, soja, cacau, carne, que a indústria do negócio brasileiro é altamente competitiva, só que emprega pouquíssima gente, porque ela também é automatizada. Você vai conseguir ter empresa extrativista, petróleo, só extração, a Vale, empresas de baixo uso de mão de obra, têxteis, calçados, material esportivo, Adidas, Nike, vem para cá, sai de Bangladesh, vem para cá, porque o nosso salário nós vamos arrochar. Para isso você faz uma lei trabalhista para quebrar o valor da força de trabalho, para isso você faz a emenda 95, que você acaba com o investimento social. O que é investimento social? É saúde pública para o trabalhador, é o SUS. Por que precisa de SUS? Essa gente vai parar de produzir, eu não preciso mais disso, é um custo indireto do salário. Você desobriga o Estado a suprir o SUS e você empurra o país para uma condição de ir mais para a periferia ainda, com um salário mais arrochado e sem indústria. Esse é o projeto. É terrível. Nunca foi tentado no mundo uma regressão social dessa magnitude. É para isso que o fascismo vem. O fascismo vem para esse projeto. Lutar, e aí eu fundo as duas coisas para terminar, o livro tem nossas modestas contribuições, mas a gente precisa ter força política. Força política quer dizer tentar impedir
a vitória do fascismo. Se eles tiverem vitória, pelo menos que se crie um movimento de resistência muito grande. E impedir isso é impedir a consecução desse projeto. Revertê-lo é fácil? Não, não é. Aqui estão ideias. A gente senta no computador, a Maria Lúcia vai à prática, porque ela vai à Grécia, ao Equador, o André está lá nas contas do Rio Grande do Norte, mas eu estou lá na universidade escrevendo, pesquiso, tal, viajo, converso com o governo, é muito confortável. Agora, ter força política é outra coisa. É você ir para a rua, é você tentar ganhar as pessoas. Isso é por isso que aí eu volto ao começo, o valor do GCE. Transformar nós aqui que estamos na universidade, todos nós aqui, o nosso conhecimento em força política. O livro pretende fazer isso. É uma pretensão, é uma presunção, mas pretensão e água benta não faz mal a ninguém. Aliás, faz. Meu irmão é médico, uma vez ele foi examinar as águas bentas lá da Aparecida do Norte, São Paulo, todas estavam contaminadas. Mas, enfim, não faz mal, você vai fazer sinal da cruz e tal, mas é essa pegada nossa do livro e para a gente ter força para ganhar voto, para impedir o desastre daqui a 20 e poucos dias. Obrigado, gente. Desculpa me estender aqui. Eu sou Gustavo, estudante aqui da Faculdade de Direito da UNB. E minha pergunta ela é um pouco direcionada, eu peguei o final do que vocês falaram, mas vocês falaram sobre a política econômica que vigora no Brasil, mas principalmente voltada para a Emenda Constitucional 95 e como ela suspende, né, a garantia de direitos, o núcleo fundamental da nossa Constituição. E com esse novo governo que se aproxima, que, enfim, compartilha da visão talvez pessimista das pessoas, a gente tem mais uma possibilidade de continuidade dessa política neoliberal, que começou com o governo Temer, ou uma ruptura em que a gente não sabe o que vai vir pela frente. Então, basicamente é isso, continuidade ou ruptura, o que esperar. Interessantes as colocações. Eu vou me concentrar aqui nessa da emenda do teto, que foi o tema que eu abordei. Essa emenda do teto, gente, ela foi colocada também com uma falsa propaganda. A propaganda da mídia, na época, foi: isso aqui é uma emenda para controlar gastos. Gastos de forma geral. E muita gente foi a favor, chegou a ser a favor. As pessoas custaram para reagir. Porque, inicialmente, quando fala controlar gastos, quem que vai ser louco de dizer: eu quero que o governo gaste loucamente sem controle? Não, controlar gastos, né? Nós, da Auditoria Cidadã, pesquisamos o texto legal. Quando a gente leu, não tem nada de controle de gastos na emenda. Tem o estabelecimento de um teto. Mas não é teto para todos os gastos. É o teto só para as despesas primárias. E o que vem a ser despesas primárias? São todas as despesas com a manutenção do Estado, com o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Então, toda a manutenção do Estado. E todas as despesas com todos os serviços públicos prestados à população. Com saúde, educação, previdência, assistência, segurança, investimentos em tecnologia, ciência e tecnologia, cultura, tudo. Então, o que ficou fora da despesa primária? Se as despesas primárias são todas as despesas de manutenção do Estado e todos os serviços públicos prestados à população, o que ficou fora? O gasto financeiro com pagamento de juros da dívida. Então, essa PEC foi uma PEC para colocar teto. Isso é tão absurdo. Se hoje nós descobrirmos um outro pré-sal, maior ainda, fácil de extrair, de tal maneira que vamos ter uma riqueza enorme, se distribuirmos a renda e dobrarmos o orçamento com a arrecadação de tributos. Está proibido pela Constituição gastar mais com saúde, com educação, com investimentos públicos, com a estrutura do Estado, proibido pela Constituição. Porque o teto é o teto do ano anterior corrigido pelo IPCA. Ponto final, norma constitucional. Olha isso. A PEC foi uma PEC para privilegiar o pagamento da dívida, e ela nem fala da dívida. Aliás, não se fala da dívida, né, no Brasil.
praticamente não se fala. Se não fosse nós da Auditoria Cidadã ficar ali igual ferrinho de dentista, não tinha debate sobre a dívida no Brasil. Porque a gente que fica colocando na pauta, colocando na pauta. Então, essa emenda é o retrocesso. Como os dois também falaram, faz parte do próprio modelo. Eu gosto de fazer, naquela análise de conjuntura, a análise sistêmica. Porque se você olhar, analisar a coisa pontualmente, você vai ficar achando, não, para resolver isso aqui, basta diminuir o juro. Para resolver aquilo ali, basta modificar um pouquinho, cobrar um pouquinho menos do ICMS e cobrar um pouquinho mais do imposto de renda, está resolvido. Não, gente, é um pacote. É um pacote, está tudo interligado. E se a gente não compreender o privilégio do sistema financeiro absorvendo metade do orçamento, forçando as privatizações, forçando as contrarreformas, engessando o país, não é? E depois, você está endividado, você fica submisso, você fica desmoralizado, tem que entregar os pontos ali e atender à vontade do credor. E o sistema financeiro está tão sem escrúpulo que ele já não quer mais criar dívida e esperar receber o juro. Ele quer se apropriar diretamente do dinheiro arrecadado de contribuinte. E isso é que é o esquema da securitização, que eu passei aqui muito rapidamente, que é esse mecanismo que atuou na Europa. A Grécia foi só vitrine. 17 países europeus entregaram garantias para esse esquema. E agora, minha filha acabou de fazer o mestrado lá em Londres. Londres tem favela, crescendo. Paris, favela crescendo. Desemprego, corte de direitos sociais. Então, todos os países europeus estão assim. E aqui no Brasil, gente, olha, se entrar esse esquema da securitização, olha o nome, securitização. Como é que fala fácil, hein? Eles dão esses nomes para isso mesmo, para já espantar todo mundo. Mas é simplesmente um mecanismo de apropriação direta do produto da arrecadação, que nem vai chegar ao orçamento público. Antes de chegar ao orçamento público, durante o percurso pela rede bancária arrecadadora, já vai ser desviado. Isso é tão escandaloso que fere toda a legislação de finanças do país. Nossa legislação de finanças é estruturada com base no orçamento único. Tudo que o país arrecada, tudo que o Estado arrecada, em todos os níveis, tem que chegar ao orçamento e só pode sair do orçamento com base na lei orçamentária, não é assim? Pois esse esquema fura tudo isso. E está passou no Senado. E agora está na Câmara. Eu volto nessa tecla porque está interligado a PEC do teto, quando ela deixa de fora a dívida pública, ela deixou de fora também investimentos nas empresas estatais que estão sendo criadas para operar esse esquema. Então, nós estamos privatizando a Eletrobras, Petrobras, Casa da Moeda, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Embraer, mas estamos criando novas estatais para operar esse esquema financeiro. Houve uma CPI em Belo Horizonte que fiscalizou a PBH Ativos S.A., uma empresa dessas, criadas para isso. Além de desviar o recurso, dá um rombo no município. E tudo mascarado. Ninguém entende porque é uma engenharia financeira enrolada, mas a gente conseguiu... tem aí nesse material, eu vou colocar esse material lá na página da Auditoria Cidadã, depois vocês vão poder ver com calma, e também está escrito no artigo. Tá? Então, Gustavo, a PEC, essa emenda, que já é uma emenda constitucional, já não é PEC, Emenda Constitucional 95, ela representa um enorme retrocesso. E nessa estrutura que o Temer vem colocando, proposta número 1, revogar
essa emenda constitucional do teto. Porque isso é insano, isso é para amarrar o Brasil, para julgar o Brasil no mero exportador de matéria-prima bruta e produto agrícola.